Então, a regra da cadeia, começando com função composta, tá? Porque a gente vai usar a ideia de função composta para entender a regra da cadeia. Eu trouxe aqui uma função y, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Vejam que se eu for calcular a derivada dessa função, eu vou ter um problema aqui. Porque eu estou com x ao quadrado mais 1 dentro de uma raiz quadrada e eu não consigo encaixar, por enquanto, essa minha função numa das regras práticas que a gente já viu. Então, nós temos que entender essa função como uma função composta. Essa função y, ela é formada por uma função que eu vou chamar de f de x, que é x ao quadrado mais 1, e por uma função g de x, que é formada pela raiz quadrada de x. Então, quando eu coloco uma função dentro da outra, eu tenho uma composição de funções. Ou seja, se eu pegar a minha função g e no lugar de x eu colocar x ao quadrado mais 1, em vez de ser g de x, se for g de x ao quadrado mais 1, a minha função fica raiz quadrada. No lugar do x, eu estou colocando x ao quadrado mais 1, e aqui eu tenho a minha função y. Então, eu posso dizer que a minha função y é uma g de f de x. Ou seja, eu pego a minha função g e no lugar do x, eu estou colocando a minha f de x, que é x ao quadrado mais 1. Aqui eu tenho uma composição de funções. Eu tenho uma função composta. Também nós podemos indicar essa função composta como é o que é chamado de GOF. É G de f de x ou GOF. Tá bem? Essa é a ideia de função composta. Nós colocarmos uma função dentro da outra. Deixa eu pensar aqui num outro exemplo. Ó. Vamos pensar aqui numa função f, que é igual a x ao quadrado. E numa função g, que é x mais 1. Quando eu faço uma f de g de x, eu tenho que colocar dentro da função f, que é x ao quadrado, em vez de escrever x ao quadrado, eu vou escrever g de x ao quadrado. Então, fica x mais 1 ao quadrado. Essa é a minha composição da função f com a função g.
eu tenho que entender, para aplicar a regra da cadeia, eu tenho que entender essa função como uma função composta. Então, o que vocês vão precisar fazer é olhar para essa função e perceber que aqui eu tenho, na verdade, uma composição de funções. Eu tenho uma função que é a x ao quadrado e eu tenho a outra função que é x mais 1. Fazendo a composição, colocando essa função x mais 1 dentro da função x ao quadrado, substituindo x por x mais 1, eu tenho essa função composta. Tá bem? Se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem me interromper aí, viu? Bom, eu vou escrever aqui o que diz a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia diz: se nós queremos calcular a derivada de uma função y, eu vou usar essa notação, tá? dy dx. Então, eu estou calculando a derivada de uma função y em função de uma variável x, dy dx. A regra da cadeia me diz que eu posso calcular a derivada da função y em relação a uma variável u e depois calcular a derivada dessa variável u em relação a x. Essa é a regra da cadeia. Ela é simples de que a gente decore, porque vejam que se eu cancelar esse du com esse du aqui, o du do numerador com o du do denominador, eu fico com dy dx. Tá? Então, claro que a gente está considerando aqui du como uma diferencial, tá? Então a gente não, se a gente cancelar, a gente vai ficar com dy dx igual a dy dx e a nossa regra da cadeia se desmonta. Bom, vou pensar agora nessa mesma função que eu tinha apresentado antes aqui. Y é igual a raiz quadrada de x mais 1. E eu quero calcular a derivada. Eu vou calcular a derivada utilizando a regra da cadeia. Então, para utilizar a regra da cadeia, eu tenho que entender essa função como uma função composta. Eu vou olhar para esse x mais 1 e vou dizer que esse x mais 1 é igual a u. Então, a minha função agora, ela é y igual a raiz quadrada de u. Fica mais fácil calcular essa derivada de raiz quadrada de u, porque agora eu tenho uma função que é uma função potência, ou seja, y é igual a u elevado na 1 meio. Então, se eu for calcular a derivada de y em relação a u, isso vai dar 1 meio vezes o u elevado na 1 meio menos 1. Então, aqui dá 1 meio u elevado na menos 1 meio. Isso é 1 sobre 2
raiz de u. Que aquele menos 1 meio leva o u para o denominador, e como eu elevo o u, quando eu elevo o u na 1 meio, eu estou, na verdade, tirando a raiz quadrada do u. Bom, então eu quero calcular a derivada dessa função y. Então eu vou usar a minha regra da cadeia, fazendo derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Falta eu calcular aqui, e eu gosto de calcular isso separado e depois colocar ali dentro da regra. A derivada da função u em relação a x. O que eu chamei de função u é o x mais 1. Então, derivada de x mais 1 em relação a x é derivada de x, que vai dar 1, mais a derivada de 1, que é a derivada de uma constante, que é 0. Então, a derivada de u em relação a x é 1. E a derivada de y em relação a u é 1 sobre 2 raiz de u. Então, usando a regra da cadeia, a derivada de y em relação a x é igual. Derivada de y em relação a u é 1 sobre 2 raiz de u. Derivada de u em relação a x é 1. Então, fica 1 sobre 2 raiz de u. Ou seja, 1 sobre 2 raiz, o que é o u? X mais 1. Tudo bem? Vou fazer um outro exemplo. Pode ser? Vou apagar aqui, tudo bem? Vou pensar agora numa função y igual a x ao cubo mais 2 elevado na 5. Olha só, nós podemos calcular essa derivada desenvolvendo x ao cubo mais 2 no expoente 5. Isso quer dizer que a gente vai multiplicar o x ao cubo mais 2 por ele mesmo, com 5 parcelas. Isso dá um trabalho horrível, mas é possível. Eu fiz isso. Eu tenho aqui essa função desenvolvida, né? Ela fica assim: x na 15 mais 10 x na 12 mais 40 x na 9 mais 80 x na 6 mais 80 x na 3 mais 32. Como é que eu fiz isso? Ou eu posso multiplicar o x ao cubo mais 2 por ele mesmo com 5 parcelas, ou eu posso usar o
binômio de Newton, que até no atendimento eu expliquei como é que a gente utiliza o binômio de Newton, mas eu entendo que para quem não estudou o binômio de Newton no ensino médio, a gente precisa de mais tempo para entender como é que ele funciona. Mas tudo bem, não vou entrar agora no detalhe como é que a gente chega nesse... Na verdade, a gente chega multiplicando x ao cubo mais 2 por ele mesmo, com 5 parcelas. Aí a gente gasta uma folha inteira de caderno para chegar nesse resultado. Aqui fica simples calcular essa derivada, tá? Porque é derivada de uma função polinomial, então é uma soma de funções, e a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então basta que eu faça aqui, derivada de x na 15 é 15x na 14, mais 10 vezes a derivada de x na 12. Isso dá 120x na 11. Mais 40 vezes a derivada de x na 9. Dá 360x na 8. Mais 80 vezes a derivada de x na 6. Isso é 480x na 5. 80 vezes a derivada de x na 3. Dá 240x na 2. E mais a derivada de uma constante é zero. Tá aí, tá calculada a derivada. Eu quero calcular essa derivada agora utilizando a regra da cadeia. Tá bem? Então, só vou jogar isso aqui um pouco para o lado. Tá? Então, eu vou pensar agora na regra da cadeia. Então, eu tenho que olhar para essa função e considerar que aqui eu tenho uma função que está sendo elevada ao expoente 5. Então, u é igual a x ao cubo mais 2. A minha função agora, y, é igual a u na 5. Então, o que eu vou precisar fazer é a derivada da função y em relação a u e a derivada da função u em relação a x. E aí é só multiplicar uma pela outra. Então, primeiro, vou fazer aqui derivada da função y em relação a u. A minha função y é u na 5. Então, a derivada dessa função vai ser 5u na quarta. Agora, derivada da função u em relação a x. A minha função u é x ao cubo mais 2. Derivada dessa função é 3x ao quadrado mais a derivada da constante 2, que é zero. Isso quer dizer que derivada de y em relação a x é igual a minha derivada de y em relação a u, que é 5 vezes u na quarta, vezes a derivada de 3x ao quadrado, que é a derivada de u em relação a x. O que eu preciso colocar aqui, o que eu preciso fazer ainda é a minha destroca, né, de variável, porque eu substituí x ao cubo mais 2 por u, então eu tenho que substituir agora o u por x ao cubo mais 2. Então fica assim, 5 que multiplica
o x ao cubo mais 2 na quarta, vezes o 3x ao quadrado. Eu posso multiplicar esse 3x ao quadrado pelo 5, vai dar 15, x ao quadrado, que multiplica x ao cubo mais 2 na quarta. E esse resultado, que já está pronto, já está calculado, é o mesmo esse. É que aqui está desenvolvido, né? Mas claro que com a regra da cadeia, a gente economizou bastante trabalho no cálculo.